Mães, bom dia mais uma vez, juntos aqui para mais uma escola dominical. Hoje é um dia especial, um dia onde nós celebramos o Dia das Mães. Espero que você possa ter um dia muito abençoado, mamãe. Quero dar aqui os parabéns para cada uma de vocês, que sobre as suas vidas estejam cada vez mais a unção, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês possam ter sobre a vida de vocês esse revestimento que lhes concede sabedoria, lhes concede graça, que você seja essa mulher sábia que edifica a sua casa. Mas não somente trazer essa responsabilidade, né? Essa é uma responsabilidade muito grande, mas parabenizá-las, todas elas, todas vocês que são mães, pelo trabalho extraordinário que é ser mãe, o privilégio de ser mãe. Até hoje eu guardo com muita saudade os tempos onde minha mãe, ela serviu como um bálsamo sobre a minha vida, né, de cuidado, de proteção, de conselho, onde eu encontrava abrigo, onde eu encontrava segurança. A mãe que cuida do seu filho, educa o seu filho, que ama o seu filho, que abençoa o seu filho. Que sobre a sua vida esteja essa graça e essa virtude, né? Parabéns pelo dia de hoje. Bem, beijo no seu coraçãozinho, cada mamãe, cada irmã da igreja que teve esse privilégio, tem esse privilégio, que ainda desfruta dessa bênção, dessa dádiva de ser mãe. Então, meus parabéns mais uma vez a todas vocês. Nós hoje vamos continuar falando sobre discipulado. Discipulado que não é uma coisa que está sob discussão, né? Não está sobre a mesa sobre nós discutirmos a importância do discipulado, apesar de falarmos sobre discipulado, de enfatizarmos isso, mas como a gente já vem falando, a igreja ela vem sofrendo ao longo do tempo, sempre sofreu transformações, e essas transformações, algumas delas foram muito nocivas para a vida da igreja, onde ela se engessou na sua institucionalidade, ela deixou de ser um organismo ágil, flexível, se preocupando mais com pessoas, se preocupando mais com vidas, e isso fez com que ela estivesse voltada mais para suas próprias coisas, para sua própria organização, se preocupando mais com coisas do que com vida, né? Uma espécie de Jonas, onde Deus chama Jonas para uma tarefa, para uma missão, que é a evangelização de Nínive, e Jonas, ele briga com Deus. Não, fala assim, não, para esse lugar eu não vou, porque eu acho que esse povo é um povo pagão, um povo ímpio, um povo prostituto. E essa analogia do livro do profeta Jonas, ela não é... Muitas vezes nós dizemos isso, nós fazemos isso de uma forma não muito clara, né? De uma forma meio que velada. O Senhor nos dá um chamado, o Senhor nos dá uma vocação, e o que nós fazemos com isso, né? Eu vou utilizar essa vocação, mas do meu jeito, né? No meu próprio conforto, não vou sair para essa responsabilidade de fazer algo específico que eu entendo que não entendo dessa forma. Muitas vezes a gente tem as nossas convicções, e essas convicções, elas falam muito forte ao nosso coração e nos impedem de ver claramente esse chamado de Deus, né? Então, Jonas, ele resiste a esse chamado, né? Ele vai para um lugar que é o lugar das utopias, né? Vai para Tarsis, lugar onde você pode desenvolver a sua missão do jeito que você quer, e não é assim, né? Então, todas as vezes que nós nos afastamos
do chamado de Deus para a nossa vida, nós vamos afundando. Foi o que aconteceu com Jonas. Primeiro, Deus manda ele subir para Nínive, ainda que Nínive não fosse o lugar que ele gostaria de ir, mas Deus manda, sobe para Nínive. Não é só uma questão geográfica. Mais uma vez eu falo e gosto sempre de falar sobre essa geografia espiritual que existe. Sobe para Nínive e Jonas desce para Tarsis. Depois ele desce em direção ao esse barquinho aí que ele toma aí com uma direção contrária. Ele desce para o porão do navio, depois ele desce para o mar, depois ele desce para o abismo, depois ele desce para o ventre do grande peixe. Vai descendo. Toda vez que a gente desobedece a Deus, no chamado que Ele colocou na nossa vida, a gente vai descendo, né? Então, até que lá no ventre do grande peixe, ele se lembra de fato de orar, né? É um tanto quanto paradoxal esse livro do profeta Jonas. Um livro que só tem uma profecia. Só tem uma profecia. Você, lendo o livro do profeta Jonas, você só encontra uma profecia. E bastou essa profecia para que todas as coisas que Deus queria realizar em Nínive acontecessem. Fala do projeto misericordioso de Deus, do coração compassivo de Deus em alcançar os perdidos. E essa profecia que Jonas, e ainda em 40 dias Nínive será subvertida, né? Talvez ele estivesse pensando no seu coração assim, Nínive vai ser destruída, é agora que Nínive vai ser destruída, o Senhor vai despejar sua ira, sua indignação sobre esse povo pagão que virou as costas para ele, que faz tudo quanto é tipo de aberração, algo como nada diferente do que acontece nos dias de hoje, quando as pessoas vivem segundo as suas próprias paixões. E muitas vezes a atividade da igreja ou a proclamação da igreja é de ira, de condenação, e não de salvação, não de compaixão. Então a gente precisa se nos indignarmos com o pecado, né, nós indignarmos com a impiedade, a injustiça e a iniquidade, mas nós também precisamos ser agentes de justiça, de santidade, de integridade, de salvação e de eternidade. Então Deus nos confia essa responsabilidade e para isso a gente precisa amadurecer na nossa fé. Tem um momento lá que Jonas ele se preocupa, quer morrer, porque aquela abóbora lá morreu, nasce num dia, morre no outro, ele ficou chateado porque a abóbora morreu. Quer dizer, ele não se preocupa com as pessoas que estão morrendo, mas se preocupa com a abóbora que estava morrendo de um dia para o outro. Quer dizer, se preocupa mais com coisas do que com pessoas. E muitas vezes nós ficamos assim, a própria igreja fica assim, se preocupa com as suas coisas, mas não se preocupa com pessoas. Se preocupa com muitas atividades ministeriais, mas não com a motivação correta que o leva a desenvolver as suas atividades ministeriais. Então é isso, né? Hoje a gente vai falar sobre o discipulado promovendo uma liderança servidora, né? E isso é algo fundamental. O serviço, né? E o modelo de liderança de Jesus na perspectiva do serviço. Uma liderança extremamente desafiadora. Por isso, né, quando eu comento a respeito de Jonas, é porque Jonas também precisava amadurecer no seu chamado. E Deus promove esse tipo de coisa, né? Para todo fujão, toda fujona do chamado de Deus, Deus envia, tem ali uma grande baleia, um grande peixe, né, para vomitar diante do seu chamado. Então você vai aparecer diante do teu chamado de forma mais inesperada possível todas as vezes que você tentar fugir do chamado que Deus fez na sua vida. Nunca se esqueça disso. Deus vai promover os meios mais estranhos, mais impossíveis, né, impensáveis, para colocar você de volta no teu chamado. E nesse mês de maio também, aproveitando aqui, né, lembrando que nós vamos estar falando sobre família, porque é o mês da família. Hoje é o Dia das Mães, um dia muito especial que você possa estar comemorando aí com a sua mamãe,
né, com seus filhos, né, família reunida. Geralmente domingo fazemos isso, domingo dia de celebrar o Senhor, da família estar reunida, almoçar junto, celebrar junto, mas também que você possa ter essa perspectiva da família, né? E nesse mês de maio nós vamos estar fazendo as nossas lives. Já falamos um pouquinho sobre isso, sobre família, né? A família em tempos de confinamento, mas nós vamos mergulhar um pouquinho no tema família, nas nossas lives, nas nossas ministrações, nos nossos estudos nesse mês de maio. Então vamos lá. O que eu queria compartilhar com vocês é que esse modelo de liderança servidora, né, tá aí no primeiro slide que vocês vão tá vendo aí na tela, né, esse modelo de liderança servidora. Primeiro, vou repetir o nosso valor fundamental, que a gente tem feito isso todo domingo, né? Deus procura homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, que compartilhem visão, estabeleçam metas, mobilizem o corpo de Cristo e vençam obstáculos com a finalidade de alcançar as nações para Cristo. Na quinta-feira, né, na live da quinta-feira passada, eu falei sobre isso. Eu me recuso a aceitar uma igreja sentada, salva e satisfeita. Nós precisamos nos mobilizar nesse chamado que Deus faz na nossa vida, né? Alcançar vidas para Cristo, alcançar as nações para Cristo. Aí você pode dizer, eu sou muito pequenininho, Gideão também disse isso e grandes outros disseram isso. Não é justificativa nenhuma para você se isentar do seu chamado, dos desafios que o Senhor tem feito na sua vida. Então aqui nós vemos no segundo slide o triângulo da liderança, né? Deus está sempre, Deus é a sua palavra no centro de todas as coisas. De um lado o serviço, de outro lado a transformação, e a base de tudo isso é a espiritualidade. Então essa espiritualidade verdadeira, onde nós temos Deus no centro, né, uma base espiritual sólida, nós produzimos duas coisas. Primeiro, serviço, e um serviço que transforma vidas, né, que muda vidas. Então uma definição, né, de liderança principalmente servidora, né? James Hunter, que escreveu o Monge, o Executivo, diz assim: as habilidades de influenciar as pessoas a que trabalhem entusiasticamente para cumprir metas identificadas como sendo para o bem comum, como um caráter que inspira confiança. Esse é o tema principal de todos aqueles que esperam encontrar nos seus líderes. A credibilidade, confiança. Então, um líder sem confiança é uma lástima. Então, uma outra definição de Robert Greenleaf, um outro escritor que fala sobre liderança, diz: o líder servidor é a pessoa que exemplifica a liderança através do serviço. Então, mais do que nunca, isso precisa estar autenticado pelas ações, não simplesmente pela palavra. E a maior definição de todas, né, que foi do nosso Senhor Jesus Cristo: quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Lá é doulos mesmo no original, não é servo de todos, é escravo, né? Escravo de todos. Isso é um desafio no cristianismo impressionante, né? O modelo de Jesus é extremamente desafiador para todos nós. Então, em João, capítulo 13, versículos de 1 a 12, eu deixo isso aqui como um workshop, um trabalho de escola dominical para nós fazermos, porque eu não vou ler o texto todo, mas fala sobre esse modelo bíblico da liderança, né, da liderança que serve, né, a Jesus. Diz assim, né, logo no início do texto, João, verso a respeito de lavar os pés. Pedro tinha uma dificuldade enorme de entender isso, né? Porque aquele que é maior não pode fazer um serviço como esse de subalterno, que era o serviço dos escravos. Jesus mostrou isso, e Pedro disse: eu não me recuso a fazer isso. E Jesus então disse: se você se recusar, você não tem parte comigo, nem no meu reino.
Então ele falou assim, então deixa que eu te lave inteiro, né? O exagerado Pedro, né? Que falava as coisas muito sem pensar, sem refletir sobre o significado das coisas. Então esse alicerce, né? No próximo slide a gente vê aqui, está aqui em João capítulo 13, verso 3, que diz, Jesus sabendo que o Pai, né, lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus, e que para Deus voltava. Jesus tinha, né, uma consciência clara. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus, né? Então Jesus pôde assumir o papel de líder-servo, porque ele tinha o quê? Segurança. Quando a gente sabe aquilo que a gente deve fazer, nós possuímos segurança. A segurança é fundamental, né? Não é possível você ser uma boa liderança na igreja, né? Você caminhar em direção a essa liderança, e por isso que a gente fala sobre mentoria o tempo todo, de nós sermos discipulados, de termos ajudadores, mentores, mentoras, né? Discipuladoras que possam instruir a gente e nos dar segurança naquilo que nós fazemos. Não sermos líder por circunstanciais, né? Então o modelo, Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em volta da sua cintura. Então, na medida que a gente vai caminhando, a gente vai ver que o modelo de liderança é um modelo de liderança que serve, não é um modelo de liderança egoísta, que só pensa em si mesmo, né, onde muitas vezes vamos dizer para as outras pessoas aquilo que nós achamos que elas têm que fazer, mas o nosso exemplo é péssimo, né? O nosso exemplo é um exemplo onde nós nos tornamos simplesmente queremos o reconhecimento das pessoas, ou achamos que as pessoas têm que nos reconhecer porque simplesmente tivemos alguma experiência, porque temos algum conhecimento. Mas Jesus diz que não, que isso daí se dá na prática, né? Alguns versículos seguintes, a partir do verso 3, 4, 14 e 15, né, diz assim, o modelo que Jesus diz, vocês me chamam mestre e senhor, pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Então, nesse modelo, Jesus era reconhecido como mestre e senhor, né? Essa espécie de liderança servidora não era um modelo encontrado na época, muito pelo contrário. O modelo de liderança era um modelo que era imposto, né? As pessoas serviam por ordem, por determinação, por imposições de regras, estatutos e leis que haviam sido criadas. Então, e Jesus, ele absolutamente não tinha a obrigação de servir, né? Então, a gente vê que claramente é um modelo de liderança completamente diferente. Diferente por quê? É simples, porque quando eu volto aqui a dizer, Jesus não tinha obrigação de servir, né? Mas por que ele não tinha obrigação de servir? Ele tinha a missão de servir, mas não necessariamente a obrigação. Foi a opção de revelar algo. Então, quando Jesus vem e serve, como ele mesmo diz lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19, e a favor deles eu me santifico, e por eles eu me santifico, a santificação de Jesus ela estava estritamente ligada ao serviço. E por eles eu me santifico. Então a santificação de Jesus era para que pudesse estar servindo. Então Jesus não fazia isso era algo obrigado. Era algo espontâneo, sabendo que na medida que ele servia, ele estava fazendo uma implantação do reino, porque esse é um fundamento do reino. Então era algo completamente diferente daquilo que existia. E Jesus mostra algo
totalmente novo. Então eu queria passar para você um exercício, né? Antes da gente falar sobre terminar aqui essa ideia da liderança servidora, né? O que faz com que uma pessoa possa estar servindo? O que faz com que ela possa estar tendo uma disponibilidade no seu coração de servir? Com certeza, gratidão, amor, reconhecimento, e eu poderia elencar uma série de outros atributos, de características que fazem com que a pessoa possa estar servindo. Mas eu quero falar sobre o maior deles, o poder do amor. 1 Coríntios capítulo 13, de 4 a 8, vai dizer que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele nunca perece. Então, eu queria fazer um workshop com você, passar um exercício da nossa escola dominical. E no próximo slide tem lá um espaço para você, em vez de colocar amor, você colocar o seu nome. Veja aí como é que fica, né? Dá uma olhada aí. E essa perguntinha no final, você seria capaz de colocar o seu nome no lugar da palavra amor? Fica aí o exercício e a dica, né? Se algumas coisas que você precisa colocar, se colocar no lugar de simplesmente estar falando, vocês veem que é algo prático, né? A Bíblia eu chamo de um livro empírico. Empírico quer dizer que ele é palpável, ele é substanciável, né? Então, de tornar algo concreto, palpável, visível, tocável. Então não é simplesmente um discurso sobre o amor. É viver o amor. Não é falar de servir, é servir de fato. Porque um verdadeiro líder, o legítimo líder, não é aquele que diz que faz, é aquele que faz. Então, queria aqui um breve testemunho de uma pessoa que foi discípulo de uma franquia muito conhecida que tem nos shoppings no Brasil e no mundo inteiro, né, que vende frango e batatas fritas. E essa pessoa do Chicken Fillway, eu estive com ele, né, eu conheci como pessoa, e ele foi uma pessoa que trabalhou nessa franquia famosa, conhecida, foi empregado, foi funcionário, e depois abriu essa própria franquia dele. Ele dá alguns exemplos, fiz questão de colocar aqui para vocês, né, dizendo assim: um modelo de contemporâneo de liderança servidora. E ele coloca uma pergunta: será que uma rede de fast food pode ser modelo de liderança servidora? Ele faz uma questão aqui inusitada, né? E ele fala qual é o propósito da empresa que ele criou. Dar glória a Deus, sendo fiéis, mordomos de tudo que nos foi confiado, exercer uma influência positiva em todas as pessoas que entram em contato com o Chicken Fillway. E ele começa a dar um exemplo sobre grandes líderes, né, e sobre esse modelo de liderança servidora. Então, algumas características são: veem, moldam o futuro, envolvem e desenvolvem outras pessoas, reinventam-se continuamente. Por causa das crises, aqui tem um exemplo claro, né, de nós nos reinventarmos nas crises, nas necessidades. Falamos isso também na live de quinta-feira. A crise, ela é uma promotora de mudanças. As pessoas se reinventam, a criatividade, ela é ativada. Valorizam resultados e relacionamentos e abraçam os valores, né?
Então eu não vou falar aqui sobre serve o acróstico que tem em inglês, e embaixo está aí eat more chicken, né? Então coma mais frango. E continuando na questão, na primeira característica, veem e moldam o futuro, ou seja, planejam, né, o seu sucesso, tomam decisões e comunicam-se efetivamente, sabendo aquilo que estão fazendo. Por isso a questão de que anteriormente nós falamos sobre a segurança, né? Então, sobre reinventar-se continuamente, pensam criativamente, resolvem problemas e sabem lidar com as mudanças. Então, vocês veem que o discipulado, ele promove esse tipo de transformação nas pessoas, servindo as pessoas. Por isso que a base é a espiritualidade, né? A base é o amor, é a vida com Deus, é essa vida profunda, significativa, consistente com Deus. De um lado fica o serviço e de outro lado a transformação, porque na medida que nós vamos crescendo ou sendo discipulados, nós vamos também nos reinventando continuamente. Numa crise, nós não cruzamos os braços, ficamos desesperados e começamos a chorar. Líderes, eles promovem soluções, resolvem problemas, né? Eles sabem lidar com as mudanças, eles não se desesperam em tempos de crise. Então, muito pelo contrário, aproveitam. No terceiro quesito, ali na terceira característica, abraçam seus valores. Então, demonstram autoliderança, liderança de si próprios. Eu sempre costumo dizer, né, que o verdadeiro líder, ele, antes de liderar, querer liderar os outros, ele precisa desejar aprender a liderar a si próprio. Então, investem na marca, ou seja, você é uma marca. Eu não estou fazendo nenhuma propaganda de marca, de vender alguma coisa, mas na realidade não é que você se venda, como se diz no marketing, né? Em business, né? Nos negócios. Mas qual é a marca, né? Investir na marca. A marca é Cristo, a marca é a cruz, a marca é aquilo que está em você. Mas com o dom que Deus te deu, você com certeza coloca algo único, onde se torna referência, as pessoas desejam. Aquilo que você faz desperta paixão por Cristo, pelo Evangelho, na vida das pessoas, faz com que elas vejam em você um exemplo a ser seguido, né, promovendo transformação na vida das pessoas, transformação significativa e para muito melhor do estado em que elas estão. Então elas passam a olhar para você. Mas a gente tem que olhar para Jesus. Como as pessoas vão olhar para Jesus se não olhar para a gente? O apóstolo Paulo diz isso não por uma questão de vaidade, pelo contrário, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, porque o mundo precisa de referências. Como é que as pessoas vão olhar Cristo? Como é que as pessoas vão ser seguidoras de Cristo, discípulos de Cristo, se elas não veem isso em nós, se elas não veem transformações? A transformação em nós é uma transformação significativa. Se essa transformação que houve em nós não é capaz de também mudar os outros, como o apóstolo Paulo diz lá na sua segunda carta ao seu jovem discípulo Timóteo, o artigo 222 da Bíblia, na 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, assim como você viu em mim, Timóteo, né, e que foi produzido em você, que você possa produzir isso em outros homens e que esses homens também possam produzir em outros, né, aquilo que eu realizei em você. São 4 gerações aí de discípulos. Então, vivem, né, os valores, né, mais do que simplesmente falar sobre os valores, vivem esses valores. E a conclusão você está disposto a lavar os pés? Você, meu irmão, minha irmã, está disposta a lavar os pés? Ou seja, você está disposto a servir? Foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para ser transformado, se permitir ser transformado, continuando sempre sendo transformado, para ser um agente de transformação, e que esse agente de transformação que você se torna possa também contribuir, colaborar efetivamente na transformação de outras pessoas, desde o estágio mais inicial da sua conversão até o momento em que ela se torna líder,
autônomo, mas com essa cabeça, com esse coração, né, de servir pela causa do reino de Deus. Isso sim são líderes. Permita-se ser mentoreado, permita-se ser mentoreada, permita-se ser discipulado. Não ande sozinho, porque sozinho é uma questão de tempo, você cai. Mas não caia, porque o cair pertence ao homem, mas o levantar pertence a Deus. Continuamente, todos os dias, nós temos algo novo para aprender. Então, que esse domingo seja um domingo abençoado na presença daquele que reina e vive para todo sempre. Meu desejo é que você seja muito abençoado, muito abençoada. Amém? À noite, não se esqueça, estaremos juntos aqui com a ceia, né, na Santa Ceia, tendo uma palavra de Deus, do céu, para a sua vida. Compartilhem isso, né? Chamem outras pessoas para participar e que nós tenhamos, junto com as nossas famílias, com os nossos vizinhos, com o nosso amigo, aqueles que são mais próximos, sem você fazer nenhum tipo de aglomeração, mas se cercando de todos os cuidados, nós possamos, através da internet, dessa rede virtual, nós possamos fazer uma aglomeração santa, né? Quem sabe, né, vamos atingir aí os milhares, eu quero profetizar isso, atingindo milhares de pessoas, principalmente aquelas que precisam de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança, de uma palavra aonde essa palavra possa promover transformação da sua vida, libertação na sua vida, né, salvação, e que essas pessoas que se encontram desamparadas, inquietas, inseguras diante de tanto caos, ela possa encontrar uma certeza, que o Espírito Santo do Senhor possa se utilizar dessas pequenas atividades que nós desenvolvemos aqui e que possa encontrar os perdidos de alguma forma e transformá-los para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, parabéns a todas as mamães, dia abençoado a todos, até mais tarde, durante o nosso dia, você se prepare o seu coraçãozinho para nós celebrarmos ao nosso Deus. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe dê um domingo abençoadíssimo na presença do Senhor. Beijo no seu coração. Antes, vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou. Senhor, permita fazer essa obra de transformação em nós, nesse processo que muda, que transforma, que promove coisas extraordinárias na nossa vida, bênçãos incontáveis. Que assim seja, Senhor, que nós possamos crescer na Tua presença, que o Senhor nos ajude, ó Deus, e nos dá um coração acessível e ensinável, que haja humildade sempre no nosso coração, porque nós não sabemos tudo e necessitamos aprender. Pelo contrário, Senhor, nós precisamos andar continuamente, dia após dia, dizendo: Senhor, eu não sei nada, eu quero aprender mais de Ti. Que o Senhor coloque essa humildade no nosso coração, para que nós sejamos ensináveis e, ensinando, Senhor, nós possamos nos preocupar com outros e que esse desejo de aprender mais na Tua presença ela seja constante, contínua, diária na nossa vida, de forma que nós possamos ter essa vida espiritual como base, que nós possamos servir aos outros e que esse serviço possa promover uma transformação, uma libertação, né, constituindo assim uma igreja, um edifício vivo, santo, que agrade ao teu querer, ao teu coração. Obrigado, Pai, por todas as coisas. Seja conosco, nós te pedimos a tua bênção sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Beijo no seu coraçãozinho. Até mais tarde.